descrever as opções disponíveis para criar e gerenciar uma máquina virtual do Azure. O portal do Azure é a maneira mais fácil de criar recursos, como VMs, quando você está começando. No entanto, não é necessariamente a maneira mais eficiente ou mais rápida de trabalhar com o Azure, especialmente se você precisa criar vários recursos juntos. Em nosso caso, em última análise, criaremos dezenas de VMs para manipular diferentes tarefas. A criação manual delas no portal do Azure não seria uma tarefa divertida. Vamos examinar algumas outras maneiras de criar e administrar recursos no Azure. Azure Resource Manager, Azure PowerShell, CLI do Azure, API REST do Azure, SDK do cliente do Azure, extensões de VM do Azure, serviços de automação do Azure. Azure Resource Manager. Vamos supor que você deseje criar uma cópia de uma VM com as mesmas configurações. Você pode criar uma imagem de VM, carregá-la no Azure e referenciá-la como a base para sua nova VM. Esse processo é ineficiente e demorado. O Azure oferece a opção de criar um modelo com base no qual criar uma cópia exata de uma VM. Normalmente, a infraestrutura do Azure conterá muitos recursos, vários deles relacionados entre si de alguma forma. Por exemplo, a VM criada tem a própria máquina virtual, o armazenamento e o adaptador de rede. O Azure Resource Manager torna mais eficiente o trabalho com esses recursos relacionados. Ele organiza os recursos em grupos de recursos com nome, que permite implantar, atualizar ou excluir todos os recursos juntos. Quando criamos o site da VM do Ubuntu, identificamos o grupo de recursos como parte da criação de VM e o Resource Manager colocou os recursos associados no mesmo grupo. O Resource Manager também permite criar modelos que poderão ser usados para criar e implantar configurações específicas. O que são modelos do Resource Manager? Os modelos do Resource Manager são arquivos JSON que definem os recursos necessários para implantar a solução. Crie modelos de recursos na seção Automação para obter uma VM específica clicando na opção Exportar modelo. É possível salvar o modelo do recurso para usar posteriormente ou implantar uma nova VM de modo imediato com base nesse modelo. Por exemplo, talvez você crie uma VM de um modelo em um ambiente de teste e descubra que ela não funciona de modo adequado para substituir seu computador local. Você pode excluir o grupo de recursos que exclui todos os recursos, ajustar o modelo e tentar novamente. Caso deseje fazer alterações somente nos recursos existentes e implantados, será possível alterar o modelo usado para criar e implantar os recursos novamente. O Resource Manager alterará os recursos de acordo com o novo modelo. Após fazer as alterações de sua preferência, será possível usar esse modelo e recriar várias versões da infraestrutura com facilidade, como o processo de preparo e a produção. É possível parametrizar campos como o nome da VM, o nome da rede, o nome da conta de armazenamento e assim por diante, bem como carregar o modelo várias vezes, usando diferentes parâmetros para personalizar cada ambiente. Você pode usar ferramentas script de automação como a CLI do Azure, o Azure PowerShell ou até mesmo as APIs REST do Azure com sua linguagem de programação favorita para processar modelos de recursos, tornando-as uma ferramenta eficiente para a criação rápida da infraestrutura. Azure PowerShell. A criação de scripts de administração é uma maneira eficiente de otimizar o fluxo de trabalho. É possível automatizar tarefas diárias repetitivas. Além disso, um script será executado de modo consistente após ser verificado, provavelmente reduzindo erros. O Azure PowerShell é ideal para tarefas interativas únicas ou para automatizar tarefas repetidas. Observação: o PowerShell é um shell multiplataforma que fornece serviços como a janela do shell e análise de comando. O Azure PowerShell é um pacote complementar opcional que adiciona os comandos específicos do Azure, conhecidos como commandlets. Saiba mais sobre como instalar e usar o Azure PowerShell em um módulo de treinamento separado. Por exemplo, você pode usar o commandlet newazvm para criar uma máquina virtual do Azure. Conforme mostrado aqui, você fornece vários parâmetros para manipular o grande número de definições de configuração de VM disponíveis. A maioria dos parâmetros tem valores razoáveis. Você só precisa especificar os parâmetros obrigatórios. Saiba mais sobre como criar e gerenciar VMs com o Azure PowerShell
no módulo Automatizar tarefas do Azure usando scripts com o PowerShell. CLI do Azure. Outra opção de interação com o script e a linha de comando do Azure é a CLI do Azure. A CLI do Azure é uma ferramenta de linha de comando multiplataforma da Microsoft para gerenciar recursos do Azure como máquinas virtuais e discos na linha de comando. Ela está disponível para Windows, Linux e macOS ou em um navegador usando o Cloud Shell. Como o Azure PowerShell, a CLI do Azure é uma maneira eficiente de simplificar o fluxo de trabalho administrativo. Ao contrário do Azure PowerShell, a CLI do Azure não precisa do PowerShell para funcionar. Por exemplo, você pode criar uma VM do Azure com o comando azvmcreate. A CLI do Azure pode ser usada com outras linguagens de script, por exemplo, Ruby e Python. As duas linguagens são normalmente usadas em computadores não baseados no Windows, nos quais o desenvolvedor possa não estar familiarizado com o PowerShell. Saiba mais sobre como criar e gerenciar VMs no módulo Gerenciar Máquinas Virtuais com a ferramenta CLI do Azure. Programática. APIs. Em termos gerais, o Azure PowerShell e a CLI do Azure são boas opções se você tem scripts simples para executar e deseja se limitar às ferramentas de linha de comando. Quando se trata de cenários mais complexos em que a criação e o gerenciamento de VMs fazem parte de um aplicativo maior com uma lógica complexa, outra abordagem é necessária. Você pode interagir com cada tipo de recurso no Azure de forma programática. API REST do Azure. A API REST do Azure fornece aos desenvolvedores operações categorizadas por recurso, bem como a capacidade de criar e gerenciar VMs. As operações são expostas como URIs, com os métodos HTTPs correspondentes, GET, PUT, POST, DELETE e PATCH, e uma resposta correspondente. As APIs de computação do Azure oferecem acesso programático a máquinas virtuais e seus recursos de suporte. Com essa API, você tem operações para criar e gerenciar conjuntos de disponibilidade, adicionar e gerenciar extensões da máquina virtual, criar e gerenciar discos gerenciados instantâneos e imagens, acessar as imagens de plataforma disponíveis no Azure, recuperar informações de uso dos recursos, criar e gerenciar máquinas virtuais, criar e gerenciar conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais. SDK do cliente do Azure. Embora a API REST seja independente de linguagem e plataforma, na maioria das vezes, os desenvolvedores buscarão um nível mais alto de abstração. O SDK do cliente do Azure encapsula a API REST do Azure, facilitando a interação dos desenvolvedores com o Azure. Os SDKs do cliente do Azure estão disponíveis para uma variedade de linguagens e estruturas, incluindo linguagens baseadas no .NET, como C#, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby e Go. Veja um snippet de exemplo de código C# desenvolvido para criar uma VM do Azure usando o pacote Nugget, microsoft.azure.management.fluent. Veja agora o mesmo snippet em Java usando o SDK do Java do Azure. Extensões de VM do Azure. Vamos supor que você deseje configurar e instalar um software adicional na máquina virtual após a implantação inicial. Você deseja que essa tarefa use uma configuração específica e seja monitorada e executada automaticamente. Extensões de VM do Azure são pequenos aplicativos que permitem configurar e automatizar tarefas em VMs do Azure após a implantação inicial. Elas podem ser executadas com a CLI do Azure, o PowerShell, modelos do Azure Resource Manager e o portal do Azure. Agrupe as extensões usando uma nova implantação de VM ou execute-as em um sistema existente. Serviços de automação do Azure. Economia de tempo, redução de erros e aumento da eficiência são alguns dos principais desafios de gerenciamento operacional enfrentados ao gerenciar a infraestrutura remota. Se você tiver muitos serviços de infraestrutura, talvez deseje considerar o uso de serviços de nível superior no Azure para ajudar você a operar em um nível superior. A automação do Azure permite integrar serviços que possibilitam automatizar com facilidade tarefas de gerenciamento frequentes, demoradas e propensas a erros. Esses serviços incluem automação de processos,
gerenciamento de configuração e gerenciamento de atualizações. Automação de processos. Vamos supor que você tenha uma VM que é monitorada para um evento de erro específico. Convém executar ações e corrigir problemas assim que eles forem reportados. Uma automação de processos permite configurar tarefas do observador que podem responder a eventos que talvez ocorram no data center. Gerenciamento de configuração. Talvez você deseje acompanhar as atualizações de software que ficam disponíveis para o sistema operacional executado na VM. Há atualizações específicas que talvez você deseje incluir ou excluir. O gerenciamento de configuração permite acompanhar essas atualizações e executar ações conforme necessário. Você usa o Microsoft Endpoint Configuration Manager para gerenciar os computadores, os servidores e os dispositivos móveis de sua empresa. Você pode estender esse suporte para as VMs do Azure com o Configuration Manager. Gerenciamento de atualizações. Isso é usado para gerenciar atualizações e patches para as VMs. Com esse serviço, você pode avaliar o status de atualizações disponíveis, agendar a instalação e examinar os resultados de implantação para verificar se as atualizações foram aplicadas com êxito. O gerenciamento de atualizações incorpora serviços que fornecem gerenciamento de processos e de configuração. Habilite o gerenciamento de atualizações para uma VM diretamente em sua conta da automação do Azure. Também é possível habilitar o gerenciamento de atualizações de uma máquina virtual acessando o painel dela no portal. Como você pode ver, o Azure fornece diversas ferramentas para criar e administrar recursos, de modo que você possa integrar as operações de gerenciamento em um processo que funcione para você. Vamos examinar alguns dos outros serviços do Azure para garantir que seus recursos de infraestrutura estejam funcionando sem problemas.